temos mais um programa Dias Melhores. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre convênios médicos. E a convidada de hoje é a doutora Luana Vaccari. Ela que vai esclarecer as nossas dúvidas. Aliás, está chegando o final do ano, já estamos no final do ano. E a gente vai entender um pouquinho também sobre os valores de convênios médicos que às vezes abusam um pouquinho. Boa noite, doutora. Tudo bem? Tudo bem, Daniel. Boa noite. Doutora, diz pra gente quais os cuidados que a gente tem que tomar quando for contratar um convênio médico. É assim, é importante, antes da contratação do convênio, você observar alguns requisitos que a ANS mesmo disponibiliza no site. Tá. Um deles é ver se o plano de saúde tem o registro no site da ANS. Então, isso certifica que a operadora de saúde é séria. Também é importante você ver se tem aquelas questões financeiras ou administrativas. Isso com uma pesquisa em site de busca você consegue identificar. Você tem que ver também a cobertura, a carência, a necessidade, ver se o valor do plano de saúde é adequado para suas necessidades, porque às vezes a pessoa que vai contratar não tem tanta necessidade de um plano alto, de valor elevado, Sim. porque ela vai fazer poucos exames, enfim, uma pessoa jovem. No caso de idoso, vai usar um pouquinho mais. É interessante ver também, além de tudo isso, você tem que pedir uma cópia do contrato, você tem que ler as condições gerais e pedir, porque assim, nesse contrato vai ter a cobertura, vai ter a rede referenciada, os médicos, hospitais, tudo aquilo que você tem direito. E uma coisa que é bom deixar consignado é que aquilo que o corretor ele fala no momento da contratação, vai vincular a operadora de saúde. Então, se ele prometeu sem carência, ou, enfim, um valor menor, tudo aquilo vai vincular a operadora de saúde. Então, essas são informações importantes. Tá, esse contrato é um contrato de adesão ou a gente pode modificar um pouquinho aqui e um pouquinho ali? Não, é um contrato de adesão. Mas não significa que no momento que você adere a um contrato desse, que você concorde com todas as cláusulas. Tá. Enfim, é discutível em juízo. Mas pode fazer alguma observação? Olha, eu assino, mas eu discordo dessa cláusula. É difícil, depois tem que fazer prova posterior. Não, assim, o contrato de adesão você tem que aceitar do jeito que ele tá. Certo. Se você quiser reclamar, só em juízo você vai questionar. A sua assinatura lá dizendo, eu discordo dessa cláusula ou não, vai valer. Tá, e a gente falou também dos jovens e também tem os idosos, né? E a gente ouve muito falar, pelo menos muita matéria na televisão falando, olha, na verdade os idosos têm alguma doença pré-existente e aí é impedido de contratar um convênio médico. E fica descoberto, como é que funciona? Existe formas de brigar na justiça para que essa pessoa tenha um convênio? Sim, com certeza. É assim, nenhuma operadora ou empresa de assistência médica pode negar a inclusão de um consumidor num plano de saúde. Isso é abusivo. Certo. Então, assim, nem o idoso e nem uma pessoa com doença pré-existente podem ser privados da assistência médica. Sim. Então, o que acontece? O consumidor, ele pode encontrar um plano de saúde, mas com valor bastante elevado por conta da idade. Então, quanto maior a idade, maior o risco e maior é o valor que a operadora de saúde vai estipular para a mensalidade. Agora, com relação às doenças pré-existentes, existe hoje, depois da lei dos planos de saúde, que o segurado, quando ele vai adquirir esse plano de saúde, ele tem que se submeter a um exame clínico prévio. Certo. Para detectar ou não a presença de doença pré-existente. Mas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é abusiva essa negativa. Então, o máximo que pode acontecer é assim, a pessoa com a doença tenta entrar no plano, não consegue, aliás, consegue, mas com um prazo de carência um pouco maior devido a essa doença. Mas assim, é totalmente embasada pela Constituição Federal, pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei que regula os planos de saúde, que deve ter essa inclusão necessária dos idosos e das pessoas que têm doença pré-existente. Então é garantido por lei. Tá, eu vejo o seguinte, existe a possibilidade, claro, não pode, como você acabou de colocar, o convênio médico não pode brecar ou se negar a fazer o convênio. Mas muitas vezes ela impõe a pessoa a fugir daquele plano em si. Então tá bom, olha, deixa eu ver, existe uma doença pré-existente aqui, então deixa eu jogar o valor lá em cima, que é para ele não fazer mesmo. É fácil de constatar isso? Existe possibilidade? Então, o preço, o valor da mensalidade, ele é livremente estipulado pela operadora de saúde, tá? Conforme o risco, conforme as doenças, conforme o consumidor. Então, assim, no caso do idoso, vai ser lançado um valor superior, isso é fato. Tá. E no caso da doença pré-existente, vai ser lançado também um período de carência, onde a pessoa não vai utilizar o plano para fazer exame, consulta. São fatores, assim, impeditivos do consumidor ingressar no plano de saúde. Mas não tem muito o que fazer com relação à mensalidade. O que acontece assim, se o plano se obstar, ele não der a possibilidade do consumidor ingressar,
Aí só em juízo nós conseguimos, através de uma ação judicial com pedido liminar, nós conseguimos com que o consumidor entre no plano de saúde conforme a necessidade dele. Mas aí submetido ao valor estipulado pela operadora de saúde. Tá. E com relação às carências, por exemplo, a pessoa assina um convênio médico e logo no início ela percebe que tem um câncer, digamos assim, utilizando como exemplo. E lógico, a operadora já coloca lá uma cláusula restritiva. Olha, se você tem uma carência aí de 1 ano, 2 anos, ou não sei qual que é o período. Existe a possibilidade de ingressar na justiça buscando a exclusão dessa carência, utilizando de alguns princípios constitucionais? Então, Daniel, é assim, a carência, ela é autorizada, tá? Mas assim, somente em caso de urgência e emergência, por exemplo, no caso do tratamento do câncer, é que a gente consegue excluir. E assim, na maioria das vezes, é através da ação judicial. Então, por exemplo, a pessoa fez a contratação do plano de saúde, acabou descobrindo um câncer, a operadora de saúde se nega a cobrir o tratamento, a internação, eventuais medicamentos, em virtude de câncer ser uma doença pré-existente. O que acontece? A pessoa, nesse momento, se ela precisar do tratamento for uma coisa urgente, nós conseguimos excluir a carência e ela faz o tratamento. Mas, assim, em vias administrativas, é bastante difícil a gente conseguir fazer com a operadora de saúde cumpra isso. Então, só em juízo. Assim, é muito difícil, mas a gente consegue. Juízo é possível, mas desde que seja uma situação de emergência. Sim, urgência e emergência a gente consegue excluir as carências. A gente está vendo aí o caso da Unimed. De fato, existem alguns problemas e muita gente está questionando. A Unimed paulistana, inclusive é a informação que eu tenho aqui. Como ficam os pacientes que estão em tratamento, um tratamento contínuo? Aí, de repente, veio esse problema todo na Unimed. Qual é a situação dele? Aliás, explica pra gente um pouquinho o que a Unimed paulistana está vivenciando e quais são os percalços para quem já é conveniado. São diversos. Até porque, assim, a Unimed ela já sinalizava há algum tempo que não ia suportar mais a demanda dos consumidores. E, enfim, agora, por uma decisão, a Unimed vai ter que passar todos os consumidores para outra carteira. Vai ser uma portabilidade extraordinária. O que é isso? Ela teve uma intervenção regulatória porque a Unimed simplesmente não conseguiu manter mais os segurados. Então, o que acontece? A ANS indicou algumas operadoras de saúde para poder pegar essa carteira. Então, dentre elas tem a Central Nacional, Unimed Fesp e Unimed Seguros. Então, os consumidores dessa carteira da Unimed foram transferidos para algumas outras operadoras de saúde. E assim, eles têm o direito de entrar sem a carência, mas num prazo determinado pela ANS, que ele expirou em 15 de novembro, do ano corrente. Então, assim, através dessa portabilidade, todos os consumidores da Unimed, eles têm o direito de passar para uma outra operadora de saúde sem a contagem de carência, recebendo o mesmo tratamento que recebiam na Unimed paulistana. Inclusive, as pessoas em tratamento têm o direito de continuar com esse tratamento. Então, assim, enquanto não tiver sido transferida a integralidade dos consumidores para outra carteira, a Unimed paulistana é responsável por eles. A partir do momento que transferiu, foi para outra operadora de saúde, eles têm que garantir o tratamento da pessoa, E eu vejo assim, tenho bastante clientes que reclamam que, estava em tratamento, ou tinha uma cirurgia agendada, ou fornecimento de algum medicamento. Está acontecendo muita negativa de tratamento, muita. Então, todo aquele consumidor que se sente lesado, ele tem que fazer uma reclamação na ANS, dizendo que teve negativa de tratamento. E assim, a ANS está sobrecarregada, porque a grande maioria dos consumidores teve a negativa do tratamento, cirurgia. Então, isso que eu ia perguntar, mas é efetivo? Porque a gente tudo bem, faz a reclamação na ANS, a gente sabe que vem uma represália forte, mas é efetivo? Daniel, assim, a ANS faz uma pressão, claro, tem algumas determinações, resoluções, mas assim, na prática mesmo, eu vejo que com ação judicial é o que a gente consegue. E ainda assim, a gente entrando com ação judicial, conseguindo a medida liminar, antecipação da tutela, ainda tem aquela burocracia para fazer a operadora de saúde cumprir a determinação judicial, que muitas vezes demora, passa o tempo da cirurgia, a pessoa fica durante aquele período que deveria fazer o tratamento, fica descoberta. Então, assim, a efetividade administrativa, ela acontece. Mas eu acredito, até pela prática, que a judicial é muito mais efetiva, é mais certa.
Eu vou te fazer uma pergunta, não está nem na pauta, tá? Desculpa se eu for, mas é que vai surgindo curiosidade. Eu não sei se você acompanha essa história do fosfoetanolamina. A fosfoetanolamina, sim. Isso. Então a gente vê, olha, o Tribunal de Justiça está concedendo, o Renato Nalini cassou a liminar, agora não sei. Você sabe como está acontecendo, o que está acontecendo nessa situação? Então, é uma situação assim um pouco complicada, porque a fosfoetanolamina, ela foi fabricada pela Universidade de São Carlos durante um período onde a pessoa que fabricou dava assim, distribuía esporadicamente para algumas pessoas em tratamento de câncer. E conseguiu verificar que essas pessoas tinham um proveito, né? Acabavam assim melhorando da doença, enfim. Mas, em virtude de se tratar um medicamento que não tem registro na ANS, na Anvisa, que não tem a sua eficácia comprovada, não teve teste em ser humano, foi só uma distribuição aleatória, o que entendeu, né, o tribunal? Que não deve ser concedida essa liminar, até porque você não tem como saber os efeitos colaterais que esse medicamento pode acabar dando para os pacientes. Então, assim, tive muita gente pedindo, a pessoa está com câncer terminal, eu preciso desse medicamento. Eu desaconselhei, né, o ajuizamento de ação, porque, assim, aí é meu entendimento particular. Eu já ia mais por esse sentido, que é um medicamento que não tem a comprovação. E, assim, recentemente, nós tivemos mais de 2.000 liminares que foram cassadas. Até porque a Universidade de São Carlos, ela não teve condições de fabricar um medicamento para atender a demanda, que antes eram poucas, né, por dia. A princípio, ele tinha o médico, o doutor Gilberto, se eu não me engano. O médico não, ele é químico, ele não é médico. Ele não é médico. Ele atendia 800 pessoas. Pelo que eu conheço, ele dava gratuitamente, era uma produção própria, não era nem pela USP, era uma distribuição própria, só que ele tinha o local de trabalho dele era vinculado à universidade. Isso, vinculado à universidade. E tinha 800 pacientes, mais ou menos. E eu fiquei sabendo ontem, se eu não me engano, que caçaram a liminar, as liminares que estavam em vigência. Não, ele começou a ter por dia mais de 160 liminares para serem cumpridas, determinando a concessão do medicamento. Então, assim, hoje em dia não é aconselhável ingressar com esse tipo de ação, até porque as liminares já foram cassadas, e a própria universidade não tem recursos para poder contribuir com essa demanda. Mas, recentemente, saiu também uma notícia que o governo vai disponibilizar agora uma verba para pesquisa da fosfoetanolamina. Então, assim, já é uma luz no fim do túnel. Espero que seja uma pesquisa, mas que não seja aquelas pesquisas que demoram 10, 15... Salvo engano, acredito que são 2 anos para início e término da pesquisa. Se eu não estou enganada. Que bom, interessante, muito bom. Agora, voltando ao assunto, né, doutora? Tem uma dúvida aqui que encaminharam para a gente, no sentido de como proceder se a operadora cancelar o contrato de plano de saúde. Então, essa questão, assim, é bastante interessante, né, até vir à tona, porque funciona da seguinte maneira. O Código de Defesa do Consumidor, ele considera abusiva o cancelamento do plano de saúde de forma unilateral. Tá? Então, tem 2 situações que podem ser canceladas. Uma delas é por fraude do consumidor, quando ele frauda mesmo o seguro, e na outra é pela inadimplência. Ou seja, se ele tiver 60 dias sem fazer o pagamento do plano de saúde, consecutivos ou não, num prazo de 12 meses, a operadora de saúde pode cancelar o plano desde que ela mande uma notificação prévia, com prazo de 10 dias para que o consumidor purgue a mora, ou seja, ele tem 10 dias para fazer o pagamento do saldo devedor antes do cancelamento. Inclusive, se a operadora de saúde não enviar a notificação prévia para o consumidor, através de uma reclamação, uma ação judicial, nós conseguimos com toda certeza a reativação. Inclusive, tem uma súmula no Tribunal de Justiça que garante isso, é a súmula 94. Ela diz que tem que ter a notificação prévia para o pagamento do débito 10 dias antes. Então, assim, é importante que os consumidores observem isso. Teve o plano cancelado por falta de pagamento e não teve a notificação prévia, é abusivo. Dá para entrar em juízo e a gente ganha ação. Interessante. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e a gente já volta para continuar batendo um papo sobre o assunto. Até mais! As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual.
CVV aquilo que você não divide com ninguém. Valorizar a vida, é isso que o CVV faz. Ligue 141 ou acesse cvv.org.br e receba apoio emocional. Eu sou o Marcos Savoy, de olho na notícia e sem papas na língua, como sempre, repercutindo as decisões que interferem na vida de quem mora aqui na cidade de São Caetano ou então no ABC. Meu amigo, aqui é jornalismo em defesa do cidadão e principalmente sem rabo preso. Sabe por quê? Porque aqui a bagaça é sem limites. Para um bom cafezinho, tem hora. Para um bom papo, também. Acompanhado do que é destaque na política e na economia, em São Caetano e no ABC. Venha tomar um café com fatos com a gente e com nossos convidados. Voltamos com o programa Dias Melhores. A gente está falando um pouquinho sobre planos de saúde e a convidada de hoje é a doutora Luana Vaccari. Doutora, a gente estava falando sobre planos de saúde e sobre as carências, possibilidade ou não das carências, e a gente também mencionou a portabilidade. A gente está vendo esse problema que está tendo, que tem na Unimed já há um bom tempo e agora tem uma determinação um pouco mais efetiva. Essas pessoas que estão migrando, que quiserem migrar hoje, elas ainda têm a possibilidade sem uma carência? É assim, existem alguns tipos de portabilidade, tá? Tá. A portabilidade da Unimed foi uma portabilidade extraordinária, tá? Que aconteceu até pela intervenção regulatória. Tá. Você tinha o prazo de 60 dias do momento da intervenção. Agora existem outros tipos, como a portabilidade especial, que ela acontece no caso de o consumidor ele perder a condição de segurado quando ele atinge uma determinada idade, não pode mais permanecer no plano de saúde, no caso do familiar, ou quando tem falecimento do titular. Tem também no caso da demissão sem justa causa ou da aposentadoria, também tem essa condição da portabilidade especial. E também nos casos quando a operadora de saúde perde o registro na ANS ou é decretada a liquidação. Então, nesses casos, é possível a portabilidade especial, prazo de 60 dias, sem a contagem da carência. Tem a extraordinária, que é o caso da Unimed, e tem a portabilidade que ela pode ser feita, que é por carências, que ela pode ser feita uma vez no ano, Tá. no mês do aniversário da apólice. Então, no mês do aniversário, quando você contratou, até 120 dias depois, você consegue fazer essa portabilidade para um plano equivalente ou inferior ao plano que você tem contratado hoje, tá? E esse plano, assim, ele vai ter mesmo preço ou preço inferior, mesma rede credenciada ou rede inferior. E é necessário que a pessoa tenha esse plano contratado há pelo menos 2 anos, e se tiver alguma doença pré-existente, pelo menos 3 anos. Mas tem essa possibilidade, sim, que é por carência. Então, hoje, a pessoa deveria esperar o aniversário da apólice para poder fazer a troca do plano de saúde. E através do site da ANS, existe o passo a passo da portabilidade. Para você fazer a consulta do plano de saúde que é equivalente, que você pode fazer a troca ou não, você verifica a rede credenciada. Existe também a possibilidade da migração. O que é a migração? Você tem um plano de saúde com determinadas coberturas, um valor de mensalidade, e você quer fazer a mudança para um plano diferenciado, mas da mesma operadora de saúde. Então, por exemplo, você tem o básico que é ir para o superior. Essa é a migração. Ela também é possível desses moldes. E tem a adaptação, que ela já aconteceu, quando surge alguma lei que regule os planos de saúde, enfim, alguma lei que o plano precisa ser
adaptado, então tem essa possibilidade. Então são todos esses os caminhos que o consumidor tem. Tem que analisar caso a caso. Exatamente. Mas assim, se surgirem muitas dúvidas, o site da ANS é muito completo. Que bom. A pessoa pode acessar e tá assim, discriminando como ela faz de um plano para o outro, a portabilidade, qual categoria que se encaixa. Tá, e doutora, sobre medicamentos. Existem medicamentos de alto custo e que muitas vezes a operadora ela cria dificuldades para o fornecimento desse medicamento. Como é que funciona? Ela é obrigada? Ela não é obrigada? Só se estiver internado? Como é que funciona esse procedimento? É assim, a operadora de saúde, o que a lei dos planos de saúde determina? Que a operadora de saúde cubra todas as doenças elencadas pela OMS, Organização Mundial de Saúde. E essas doenças têm tratamentos específicos e determinados. A ANS fez um rol, tá, que se chama o rol da ANS, onde esse rol tem alguns procedimentos, exames, medicamentos, enfim, alguns procedimentos são de cobertura mínima pelo plano de saúde. Dentre esses procedimentos, no próprio rol, existem os medicamentos de alto custo, que geralmente são aqueles medicamentos para câncer, tá? Mas tem também para artrite reumatoide, hepatite C. Esses últimos de hepatite C são caríssimos. Alguns deles têm valor de $160 mil. Então, assim, existe um rol, mas esse rol não é taxativo, é um rol exemplificativo. Até porque esse rol, ele traz todas as mudanças da medicina e ele não consegue ser adequado com a velocidade que a medicina anda. Então, assim, tem os procedimentos, exames, medicamentos que devem ser cobertos pelo plano de saúde e existe esse rol. Então, o medicamento, ele é de cobertura obrigatória desde que o médico faça uma prescrição. Ou seja, se a pessoa tem um câncer, exemplo, ela vai ao médico e ele prescreve que o paciente necessita do tratamento tal, com medicamento tal, o plano de saúde é obrigado a cobrir. E nós temos, inclusive, também súmula no Tribunal de Justiça que garante o fornecimento do medicamento. Então, se a operadora de saúde eventualmente se negar, se recusar a fornecer o medicamento para o câncer ou hepatite, enfim, desde que o médico tenha prescrito um relatório, você consegue passar por cima dessa decisão da operadora de saúde. Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma situação um pouco específica, mas eu também já acompanhei alguns casos. Existem os medicamentos off-label, que são os medicamentos onde ele serve para uma determinada função, e aí o médico, ele vai acredita além da bula. Isso, exatamente. Ele acredita que funciona em uma outra, e existem estudos, existem protocolos e tal. O convênio, ele é obrigado a custear esse medicamento também? Por exemplo, off-label. Sim. É obrigado também? Existe, inclusive, uma súmula no Tribunal de Justiça que ela diz, havendo a prescrição médica e abusiva negativa da operadora de saúde, com a justificativa de que não tem no rol da ANS o que é experimental. Então, experimental entra no off-label e a operadora de saúde é obrigada a cobrir. Então, assim, existem inúmeros medicamentos que o médico passa off-label, que vai fazer bem para o paciente e que com aquele medicamento ele vai se recuperar. Então, em cima da prescrição médica, a operadora de saúde é obrigada a cobrir. É entendimento majoritário do tribunal, não tem como passar por cima disso. Se tiver negativa via administrativa, via judicial você consegue. Então, tem o tratamento, tem o medicamento, a operadora de saúde não pode se recusar a fornecer o medicamento. Interessante, porque, olha, eu não conheço muito dessa área, mas é curiosidade. Muitas vezes o médico, para aplicar esses medicamentos off-label, ele precisa de um protocolo. Sem o protocolo, ele tem implicações, inclusive, no CRM. Então, ele pode sofrer um processo administrativo, eventualmente cassado o CRM, se bem que é muito difícil numa condição dessa. Não fica um pouco conflitante? Você é obrigado a aplicar. Lógico, se você é obrigado por uma decisão judicial, ok, você aplica e não vai ter essa implicação do CRM. Mas não fica um pouco contraditório? É que assim, geralmente os experimentais, eles não são utilizados a qualquer custo. Tem uma pesquisa anterior, certo. Existe sim esse protocolo que você disse, mas o médico, ele é aquele que é responsável pelo seu paciente. Existe inclusive um entendimento no Tribunal de Justiça que ele diz o seguinte, que o médico, e somente ele é responsável pelo tratamento do paciente, não podendo a operadora de saúde ir contra essa decisão, sob risco de colocar o paciente
em algum prejuízo. Entendi. Então, assim, se o médico ele está acompanhando o paciente, ele vê que aquele medicamento, ainda que experimental, é o necessário para o tratamento, ele vai prescrever, não vai ter implicação do CRM, até porque existem decisões judiciais, ele não está se aventurando na hora do tratamento, da prescrição. Então, assim, eu entendo que não é conflitante, até porque temos diversas decisões nesse sentido. Então, tranquilo, o médico vai fazer. E o médico mesmo não iria prescrever um medicamento se ele sabe que vai contra o próprio entendimento dele. Então, agora vem uma pergunta também nesse sentido. Tá. Aí tem a responsabilidade por danos do médico, o médico causa algum erro médico. E nessa situação, a operadora também é responsável, solidária ou subsidiária nessa situação? Então, em caso de erro médico, o que a gente diz? O plano de saúde ele se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Tá. Em virtude disso, a operadora de saúde ela é fornecedora e o beneficiário é o consumidor. Acontecendo algum defeito nessa escala, nessa relação consumerista, a operadora de saúde é responsável solidária. Por quê? Porque o médico que ela contrata, ela tem responsabilidade sobre os serviços dele. Verdade. Então, se ele presta um serviço de má qualidade, se acontece um defeito, um erro, por responsabilidade dele, a operadora de saúde também vai responder. Inclusive, a gente tem entendimento nesse sentido. Teve um RESP recente que diz mesmo que a operadora de saúde ela é responsável solidária pelo erro do médico até o limite da sua culpa. Então, sempre que vai ter alguma possível ação judicial em que tem esse erro médico, o médico ingressa na ação assim como a operadora de saúde. Entendi. E ela pode, posteriormente, até entrar com uma ação de regressão contra o médico. Mas que ela responde nesse sentido, sim. Muito importante. Doutora, o programa está chegando ao fim. Mais uma vez, obrigado por participar, por atender o nosso chamado. E tem alguns segundinhos aí, se quiser se despedir do nosso público, fica à vontade. Eu agradeço mais uma vez a participação. E gostaria de deixar meu telefone para contato, Claro, caso alguém bom. tenha alguma dúvida, gostaria de sanar. O telefone é 94779-1304. Estou à disposição. E as pessoas podem te encontrar no Facebook também? Sim, pode. Tem uma página no Facebook que é Vacari Pivato Advocacia. Legal, interessante. Deve estar lá. Tá bom, doutora, mais uma vez obrigado. Eu que agradeço. E bom, a gente fica por aqui, mais um programa Dias Melhores, a gente falou um pouquinho sobre planos de saúde. Até mais, um bom final de ano para todos.